E agora nós vamos mudar de assunto para falar de uma vitamina muito importante para os nossos pequeninos e que nem sempre permitimos que eles tenham contato com ela. É a vitamina S, S de sujeira. Isso mesmo, gente, sujeira. Você sabia que os pequenos precisam ter contato com as boas bactérias? Precisam brincar, se sujar. Isso pode aumentar a imunidade deles desde o nascimento. E é justamente o que muitos pais acabam evitando, não é mesmo? Acabam deixando tudo limpinho demais para os nossos pequenos. E quem vai falar dessa vitamina S de sujeira com a gente é o médico pediatra, Dr. Juarez Furtado, que inclusive falou sobre esse assunto em um seminário recente aqui na nossa região, né, Dr. Juarez? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite. Imagina. É incrível, né? A gente hoje estamos voltando para aquela ideia de que tem que trabalhar saúde em vez de só tratar doenças. E várias pesquisas estão mostrando e cansam de demonstrar que a bisavó estava certa, né, Cris? Que assim, nós temos que deixar com que as crianças entrem em contato com os bichinhos. Claro que não sujeira, a gente diz sujeira, mas sim terra. A bactéria boa que a gente terra, chama, grama, né? areia, que são onde tem Natureza. as bactérias. Natureza. Na verdade, o reencontro com a natureza e com os bichinhos dela faz com que a gente desenvolva e exercite as nossas defesas imunológicas. Sabendo que nós, inclusive, Cris, somos mais bichos do que gente. Eu não sei se, enfim, nós já ouvimos falar, várias pessoas já devem ter ouvido falar, o ser humano, para cada célula, ele tem 10 bactérias dentro do corpo. Então, para você ter uma ideia, nós somos mais bicho do que gente. E até me lembra, e entendo agora, quando Erasmo conversava com o Roberto e dizia, e aí, bicho, como está você? Claro, porque... Ele tinha razão. Ele tinha razão. Roberto tinha razão, Erasmo também. Nós somos muito mais bichos. E vários estudos e livros mostram que o exercício, justamente da entrada e do exercício do trabalho desses bichos bons, que estão dentro principalmente do intestino, mais de 3 trilhões, eles estão lá e se eles não estiverem lá, os bichos ruins que entram se multiplicam. Ah, entendi. Ou então seja, eu tenho que ter essa defesa. Os bichos bons, lactobacilos, que a gente chama de bacteroidetes, eles têm que estar, por isso que a flora, antiga chamada flora intestinal, é peça fundamental para se manter saúde imunológica. Olha só. Há 4.000 anos os chineses já diziam isso. Você chegava num médico chinês com a unha encravada e a primeira coisa que ele dizia assim, primeiro tratamos barriga. E a pessoa ficava, mas como tratamos barriga se o problema é no dedo? Não, porque as respostas nascem e morrem, a doença nasce e morre no intestino. Tem até um livro, né? Intestino segundo o cérebro, algo assim, segundo não é? cérebro, inclusive produz, tu sabes que o humor, a depressão, nós estamos conversando aqui, a depressão ela nasce na barriga, ela não nasce na cabeça. A cabeça é um órgão que recebe as serotoninas e todas as ninas, bradicininas, que são produzidas em fígado e intestino. Por isso que a alimentação está salvando vidas, por isso que eu não canso de dizer para os pacientes, temos que nutrir bem a gente, temos que nutrir bem os nossos filhos com comidas vivas, parar de dar as coisas empacotadas, encaixotadas, enlatadas, porque isso desvitaliza eles. Claro. Pra você ter uma ideia, olha que interessante. Quando a gente nasce, aquele primeiro contato de um parto normal que a gente deveria ser, inclusive tem que ser um parto normal, é um grande exercício. A criança, quando passa pelo canal vaginal, ela pega as bactérias que a mamãe tem. E aquilo ali vai dar início para essa, digamos, essa flora dela. Já começa ali. E já começa ali o desenvolvimento, e tem estudos mostrando que as crianças que nascem de um parto normal têm menos asma, menos alergias, menos, inclusive obesidade. Tu sabe que esses bichos da barriga, para você ter uma ideia, Cris, são responsáveis por ser obeso ou não. A gente tem pessoas que não conseguem perder peso e você vai trabalhar e reeducar essa flora intestinal e aí essa pessoa começa a perder. Por quê? Porque as bactérias ruins que estão lá dentro, elas digerem mais rápido um açúcar, elas quebram mais rápido, ou seja, você absorve mais rápido coisas que não devia absorver. Olha onde entramos no universo quando a gente fala de bicho e de sujeira. Então, essa coisa de criar as crianças na bolha não funciona e a bisavó estava certa. Então, quando a gente vê aquelas crianças brincando ainda na chuva, correndo de Maravilha. bicicleta, andando na grama, rolando, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas... aí até outro dia meu marido comentou, ele falou assim, mas são esses que não ficam doentes. São esses que não ficam doentes. E é justamente isso, né? Parece que eles têm assim, são mais blindados, mais fortes. E quanto mais eu estou próximo da natureza, mais blindado
cuidado eu fico. Então eu digo que não só a vitamina S, mas a vitamina SS, que é sujeira, são elementos fundamentais para a vida de uma criança. Inclusive a gente comentava outro dia, né? A gente rodou uma reportagem aqui sobre a vitamina D e a importância, ou seja, isso está ligado também ao ar livre, natureza, ficar aqueles 10 minutinhos no sol, isso é muito importante, né? Que é um absurdo, a gente hoje, com essa natureza que a gente tem ao redor, vivemos numa cidade maravilhosa, a gente tem que comprar o sol em cápsulas ou em gotas dentro de uma farmácia, isso não existe. Mas eu tenho uma pergunta, por exemplo, quem está acompanhando o Ver Mais agora e já está com as crianças mais crescidinhas, lá seus 6, 7, 8 aninhos. Os nossos. E isso, está ouvindo agora e pensando, dá tempo para eu deixar em contato? Desenvolver. Como é que faz? Vai aos pouquinhos? Por exemplo, vai que eu criei até agora ali dentro do apartamento, não deixei brincar muito nos parques. Como é que eu faço? Eu vou soltando de pouquinho? Sim, soltando de pouquinho e tem que ter esse exercício. Hoje, infelizmente, essa criançada que está mais no apartamento apertando o botão e que você pergunta para ele, você já subiu numa árvore? Aí ele fala o nome do joguinho que ele tinha a árvore que ele subiu, que é um absurdo. Na verdade, essas crianças, elas têm que entrar em contato, claro que gradualmente, mas devem estar livres e principalmente isso tudo aconteceu e acontece dessa preocupação. Dá tempo ainda de criar claro isso? Que dá tempo. A flora intestinal está constantemente se refazendo. Agora, uma coisa bem importante que a gente cansa de dizer aqui, né, Cris? Antibiótico, ele tem que ser bem prescrito. Porque quando eu dou um antibiótico, eu acabo com os bichos bons, não só os ruins, mas os bichos bons da barriga. Faço uma lavagem. E nós já dissemos aqui que, poxa, 90% dos bichos que pegam os nossos filhos, principalmente até 5, 6 anos de idade, são vírus. E vírus não morre com antibiótico. Sim. Só que já é um padrão de você chegar no pronto-socorro e sempre sair com antibiótico, que é super importante que depois de uso de antibiótico, para você ter uma ideia, sabe quanto tempo depois eu refaço a flora intestinal usando o antibiótico? Que eu acabo e que eu vou ter que ter para recompor? Chega a 2 a 5 anos para me recompor esses bichos que vão me proteger dos outros bichos. Sério? Sério, 2 a 5 anos de idade. Então usar só quando prescrito? Quando prescrito. Estiver realmente precisando. Só quando realmente. E digo mais, quando tiver um antibiótico, se o colega não prescrever, coisa que hoje tem que estar na receita dele, quando ele prescrever um antibiótico, ele tem que entrar com o repositor da flora intestinal. Um bom, não aqueles isolados que são baratinhos. Infelizmente, os lactobacilos são caros. São caros porque não é fácil você mantê-los então, e separá-los. Os naturais funcionam, como o kefir, por exemplo? Então, kefir é maravilhoso, pode ser usado, deve ser usado. Temos que cuidar um pouquinho com aqueles leites fermentados, porque aquilo lá aquilo é um fake, né? Aquilo tem mais açúcar e fermentados do que lactobacilos, tá? Você tem que realmente, o kefir é fantástico, nós usamos, é fantástico usar. E além do kefir, todas as questões assim de hábitos, inclusive de alimentação viva, com muitas fibras. Tem o kombucha agora também, que a gente mostrou recentemente uma matéria aqui no Ver Mais, uma reportagem sobre isso. Ou seja, esses lactobacilos, independentemente de como o dia a dia, já inserir isso, inclusive nas crianças, no dia a dia, já colabora. Faz com que a gente não gaste na farmácia. Esse é o segredo. O segredo, em vez de eu ficar remediando um problema, é potencializar a saúde. Claro. Saúde que a gente chama de salutogênese. Inclusive, nesse final de semana, se me permite, estaremos em Balneário, num segundo meeting, falando sobre como criar saúde. Eu vi. E muito também convido a entrarem no meu site, joaresfurtado.com, e lá tem o blog onde eu falei sobre essa matéria e outras tantas. É verdade, o Dr. Juarez está lá, volta e meia, falando sobre esses assuntos. Lá a gente pode interagir também, né? O Dr. Juarez responde. Os adultos, dá tempo? Dá tempo, inclusive... Por exemplo, eu posso sair daqui hoje e caminhar na grama e tal, eu vou começar a reconstruir isso? Com certeza, começa a reconstruir isso sim. Nunca é tarde. O ser humano é fantástico porque ele tem uma adaptabilidade fantástica, né? Diferente de um animal que você tira um urso polar, ele não vai viver no deserto. Nós conseguimos fazer, tanto no deserto quanto na Antártica, viver e conseguir se adaptar. Só a gente precisa estar aberto a isso, né, Cris? Exatamente. Refazer, né? Trocar o dentro, trazer mais para convivência, ou seja, quando a gente era criança, a gente tomava banho de chuva, corria na lama. As minhas brincadeiras, quando tinha chuva, as brincadeiras melhores eram na chuva. Hoje, eu vou falar, eu vi no Facebook uma foto de duas crianças todas pintadas de tinta e está escrito assim em cima, você já tomou seu anticoncepcional hoje? Não, mas é por aí, né? É por aí, é por aí. Eles fazem bagunça, mas é fazem, muito legal. É muito bom, é muito bom. Doutor Juarez, muito obrigada por ter vindo, muito né? Obrigado. Lembrar, fazer a gente recordar disso, da importância, né, de investir na saúde para depois... E isso também, como a gente já falou aqui outro dia, a saúde emocional, né? Está emocional, bem, feliz, isso é fundamental. Porque o de dentro vem para fora, né? Vem. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.